quando na miséria de minha vida é atingido pelas palavras de tua Escritura Sagrada. Por isso, geralmente, a abundância de palavras é testemunho da pobreza da inteligência humana. A busca usa mais palavras que a descoberta. É maior o pedir que o obter. A mão que bate cansa-se mais do que a mão que recebe. Mas nós temos tua promessa. Quem a destruirá? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Todo o que procura, encontra. E a todo o que bate, se lhe abrirá. São promessas tuas. E quem temerá ser enganado quando a promessa vem da verdade? Agostinho de Hipona percebeu que a sua alma vivia em conflito, porque ele desejava servir a Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha um conflito muito grande, porque os prazeres carnais davam a ele a sensação de que era a única maneira da sua alma se satisfazer completamente. Mas é claro que ele percebeu que esses prazeres momentâneos, assim como a palavra diz, ela é passageira, são momentâneos e a alma novamente fica vazia. Ele então estuda as Escrituras, começa a estudar a Bíblia e ele então percebe que a palavra de Deus o conforta, traz para ele paz e traz também para ele toda a realização que a sua alma precisa. Por isso ele vai dizer que a alma dele era inquieta até o momento em que ele encontrou as Escrituras, a palavra de Deus, que deu para ele todo o conforto, a paz necessária que ela precisava e também a satisfação pessoal. E falar em satisfação pessoal, podemos perceber que a nossa sociedade comprou a ideia de que ela precisa satisfazer os seus desejos carnais, que é a única forma plena de satisfazer a alma e de encontrar sentido para a vida. Então percebemos nesses aplicativos que as pessoas elas querem satisfazer os seus desejos e nós temos então vários tipos de formas de você satisfazer isso. Então nós vemos muitas coisas, desde a promiscuidade sexual, questão das drogas, questão de as pessoas querendo ser famosas e assim por diante. Nós temos vários tipos de formas de satisfação pessoal. As pessoas então compraram essa ideia e cada um tem que buscar uma forma de satisfazer, de encontrar um sentido na vida, e o sentido na vida é exatamente isso, é satisfazer os seus desejos. Não importa o que são, importa que você dá atenção, dá alimento para isso e você desenvolve uma maneira de mostrar aos outros que isso, a sua forma de vida, essa perspectiva de vida, de realização pessoal, de sentido de vida é importante, é necessário e é a única forma que tem de você se encontrar, você viver uma vida realizada. Agostinho viveu isso e nós vivemos isso todos os dias quando estamos distantes de Deus. Nós tentamos descobrir algo assim, uma fórmula mágica para essa realização. E quando percebemos que nenhuma dessas coisas nos dá a resposta, porque não vai dar mesmo, porque elas não conseguem responder ou dar para nós tudo que nós desejamos, tudo que a nossa alma necessita, nós então ficamos doentes da alma, a nossa mente não suporta tantas adversidades, tribulações, tantos questionamentos, e aí nós começamos a ficar doentes, o corpo e a alma também. Nós podemos perceber na nossa época quantas doenças nós temos da mente, quantas pessoas se suicidam, e o suicídio está crescendo a cada dia. Então nós temos a certeza de que isso não dá certo, você satisfazer os seus desejos, a sua vida toda vai ser complicada, você não terá essa vida que você deseja, porque a alma precisa mais do que isso.
Porque a Bíblia diz que a alma foi criada por Deus e só Deus a conhece. Então, se existe um vazio na sua alma, esse vazio só quem pode completar é Deus. À medida que você tenta completar com outras coisas, você se perde. E assim nós temos então uma sociedade que ela quer sim saber, conhecer o sentido da vida, mas ela não quer pagar o preço, ela não quer saber o caminho que ela tem que seguir. Ela mesma quer inventar o caminho, ela mesma quer inventar uma fórmula, e essa fórmula já está inventada. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a única que pode nos fazer encontrar com Deus. É a única que nos direciona até Deus, nos faz conhecer a Deus. E por isso Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, tendo aqueles irmãos que, apesar de todas as coisas difíceis que estão acontecendo com ele, inclusive a sua prisão, ele louva a Deus, porque ele tem agora a visão, a certeza de que a luta dele é por coisas maiores e que essa vida é passageira, porque por mais que ele sofra agora e as dificuldades que ele tem, ele entendeu, ele compreendeu o sentido da vida. E o sentido da vida, para Paulo, não se limita nas coisas desse mundo, não se limita na vida ou nas tribulações ou qualquer outra coisa desse mundo. Mas Paulo pensa além. Ele sabe que existe uma vida eterna esperando por ele. Então ele sabe muito bem que as tribulações presentes não podem tirar dele a alegria do porvir, das coisas futuras, porque ele reconhece que a alma dele agora está suprida, ela está satisfeita em Deus. Então ele sabe muito bem qual o sentido da vida. E o sentido da vida para Paulo então está em Cristo, está em Deus, no reino de Deus. E que para ele então, se ele viver bem ou mal aqui, com paz ou guerra, qualquer uma dessas situações para ele tem sentido, porque ele tem Cristo. E agora ele pensa em algo superior. Ele não se limita nesse mundo, então ele conheceu a palavra de Deus e a palavra de Deus agora transformou a vida dele. E agora ele compreendeu realmente que a alma está satisfeita em Deus e sempre estará. E como diz Agostinho, a palavra de Deus não falha. Quem pode ir contra essa palavra, que é verdade? Foi assim então que Paulo compreendeu. E assim ele nos ensina como que nós devemos viver. Viver numa sociedade como essa. Nós conseguimos encontrar a alegria, a paz, a realização pessoal. Nós realmente encontramos o sentido da vida nesse mundo? Paulo responde que sim, mas esse sim significa de acordo com os princípios de Deus. Eu quero meditar com você nesse texto de Paulo aos Filipenses, que nós possamos compreender qual é o sentido realmente da nossa vida. Vamos meditar juntos? Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Essa carta que Paulo escreve aos Filipenses era muito interessante porque Paulo, apesar das tribulações que ele está enfrentando e das dificuldades como prisioneiro que era, ele está ali preso de forma domiciliar em Roma.
ele escreve essa carta aos Filipenses e ele fala muito de alegria, e essa alegria que ele está vivendo, que está na alma dele. Interessante notar isso, né? Porque se fosse na nossa época, segundo os nossos conceitos, nós julgaríamos Paulo como uma pessoa mais infeliz do mundo, uma pessoa que não tinha nada para ensinar, porque ele era considerado um derrotado e não vitorioso segundo os princípios modernos aí desse império do sucesso, desse império que quem comanda são as empresas e quem domina aí são os grandes empresários e que dita as normas e os valores da nossa sociedade. Então Paulo seria então taxado como um perdedor e que também não tinha nenhum sentido na sua vida, porque ele morreria ali, o seu futuro estaria realmente destruído, porque ele não foi um homem de sucesso. Assim, a sociedade que nós vivemos, ela prega, né? Então ela acredita e ela ensina isso, que as pessoas de sucesso têm que ser pessoas que realizam muita coisa e que conquistam muitas coisas. Assim nós temos então Paulo ao contrário disso, um homem que está preso, mas ele não se vê assim. E isso que é muito interessante, porque ele não se julga dessa forma. As pessoas julgam ele. E se nós julgássemos então nessa época, nós julgaríamos ele, ou a sociedade julgaria ele de uma forma completamente diferente. Mas ele se julga como vitorioso. E ele sabe bem que ele é um vitorioso, porque ele está fazendo uma análise da sua vida de acordo com os princípios de Deus e não de acordo com a cultura da sua época. Então, essa é a visão diferente que Paulo tinha de vencer na vida. O que realmente importa na vida? Nós poderíamos perguntar para Paulo. Ele responderia algo que a sociedade de hoje não gostaria de ouvir, porque ele responderia que há um sentido enorme na vida dele, mesmo estando preso, privado de muitas coisas, mesmo não sendo um homem de sucesso segundo a cultura vigente. Então pensar nessa carta e nesse texto em particular é pensar num homem que realmente compreendeu que o sucesso da vida depende de Deus e não das coisas desse mundo, e não das conquistas de um homem, e sim em relação a Deus. Então, o que importa realmente na vida, segundo esse texto? O que importa para nós? Então, você que busca algo na vida que realmente vale a pena, que importa e que dá sentido à vida, aqui as Escrituras vão nos responder. Então, Agostinho, ele foi atrás disso, né, e quis saber o que realmente importa. E ele descobriu, ao ler as Escrituras, que a palavra de Deus é a única que importa e que dá sentido para a vida da gente. Paulo, então, quando escreve essa carta aos Filipenses, vai dizer isso, que não importa a situação em que ele se encontra, o que importa é que o Evangelho está livre. Essa é uma lição muito importante. Então ele não estava preocupado com o seu bem-estar, com as suas conquistas, com o seu poder, suas influências. Ele estava preocupado com o Evangelho. Então existia algo superior. Então Paulo não deixava esses sentimentos, esses desejos tomar conta. Ele sabia que tinha algo superior. E esse algo superior era o Evangelho. Então não importava se ele era humilhado, não se importava se ele estava preso, acontecia alguma coisa com ele. O importante é que o Evangelho estava livre. E aí nós podemos aprender uma grande lição, porque hoje nós ficamos muito preocupados com o nosso nome, né? O que as pessoas vão pensar de mim. Então tudo isso nós pensamos hoje, nós ficamos muito preocupados com a nossa imagem. E essa preocupação com a imagem é algo que Paulo não tinha. Ele ficava preocupado com a imagem do Evangelho. E é muito importante hoje nós pensarmos sobre isso, porque nós percebemos que na igreja evangélica no Brasil, nós temos visto isso. As pessoas estão preocupadas mais com a imagem, a sua própria imagem, os líderes, a imagem da igreja, do que do Evangelho, do que da Palavra de Deus. Então eles negociam todos os princípios da Palavra de Deus, mas por quê? Porque querem que o seu nome, que a sua imagem, a imagem da sua família, ou da sua igreja,
esteja intacta, seja algo que as pessoas olham e veem que é algo, segundo os princípios da cultura, é algo bom, que essa imagem está boa, essa imagem é realmente a imagem de uma pessoa próspera, de uma pessoa vitoriosa, de uma instituição vitoriosa. Mas não se preocupa com o Evangelho. Prega-se o Evangelho sem Cristo, como já dissemos, e aí se perde. Paulo é o contrário. Paulo não se preocupa com a sua imagem, ele está preocupado com a imagem do Evangelho. E por isso ele vai dizer que ele está vivendo as dificuldades ali e que ele sabe muito bem que essas dificuldades, essa prisão está sendo bom, porque o Evangelho está sendo pregado. E ele diz aí que está sendo pregado com os soldados ali, as pessoas estão conhecendo o Evangelho, porque à medida que ele está preso, ele fala do Evangelho para aqueles soldados, para toda a guarda pretoriana que ele diz ali, e pessoas que estão envolvidas ali. Então, o Evangelho está sendo pregado, as pessoas estão ouvindo o Evangelho. Está vendo a diferença? Ele não está questionando se ele está preso injustamente ou não, ele não está aqui buscando uma forma de estar livre. Então o Evangelho está livre, é o que importa, o Evangelho está sendo pregado, as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão crendo em Jesus Cristo. E por isso ele diz que tem algumas pessoas que estão pregando o Evangelho por motivos diferentes do dele. Ele sabe que ele está pregando de forma fiel, e os motivos dele também, eles conhecem os seus motivos, eles sabem que o motivo dele é motivo de amar o Evangelho, amar Cristo. Então ele está pregando com esse motivo correto, a motivação dele é correta, por amar esse Jesus, porque Jesus transformou o coração dele. Então ele ama e ele prega com todo desprendimento, e ele prega por amar realmente a Deus. Outros, ele está dizendo que pregam por outros motivos. Estão pregando a palavra de Deus, mas a motivação do seu coração é outra. A motivação para alguns era tirar Paulo, né, do caminho. Então eles estavam pregando a palavra de Deus, mas com a motivação de serem líderes e tirar Paulo do caminho deles. Outros pregam querendo que o seu nome seja exaltado, que a sua imagem seja uma imagem de uma pessoa de Deus. Então estão pregando por vários motivos. Mas o que Paulo diz, para surpresa de todo mundo, ele diz, olha, o importante é que o Evangelho seja pregado. Então veja que ele não entra nessa discussão da pessoa que está pregando, a motivação dela, e que ele para de pregar. Ele está dizendo, então, mas que prega o Evangelho. Então a ideia é que, mesmo que a motivação da pessoa seja diferente, mas que pelo menos ele prega o Evangelho correto, né? E Paulo sabe muito bem que muitos daqueles que ouviram o Evangelho através dessas pessoas que pregaram com motivação errada, não estão vendo a motivação. Paulo vê porque ele está dentro ali, ele conhece muito bem. Então ele diz, continue pregando. Ele não está dizendo que as pessoas têm que continuar fazendo o que é errado. Mas a preocupação dele, mais uma vez, é com o Evangelho. Assim tem que ser a nossa preocupação, que o Evangelho tem que ser pregado. As pessoas têm que ouvir o Evangelho. Então sabemos que muitos estão pregando com motivações erradas, mas que o Evangelho continue sendo pregado. Porque aquela ideia de que se eu não prego, então ninguém pode pregar, né? Essa ideia é errada. Então Paulo está dizendo aqui que ele não se importa com a sua fama, com a sua imagem, se as pessoas estão falando mal dele ou não. O que ele importa é com o Evangelho. O Evangelho tem que estar livre. E por isso então que é uma grande lição para todos nós. A importância de nós percebermos que a vida, o sentido da vida é muito mais do que nós nos preocuparmos com a nossa imagem, preocupar com o nosso bem-estar apenas. Não, nós temos que preocupar com o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, esse Evangelho que veio até nós, que converteu os nossos corações. Então, se eu tenho que perder, se eu tenho que sofrer, se eu tenho que passar por grandes tribulações, que passe, mas que o Evangelho esteja livre, seja pregado, que as pessoas ouçam o Evangelho. Então essa é a diferença. Buscar a realização da vida, ela é importante, mas a realização da vida ela não pode estar acima do Evangelho, porque o Evangelho é que é superior, ele que tem que estar livre. Então à medida que o Evangelho está livre, essa é a minha realização pessoal.
É o que o crente, o evangélico tem que pensar. Esse é o meu desejo de vida. A minha realização de vida completa é que o evangelho esteja livre. Livre como? Que as pessoas ouçam de Jesus através da minha vida. Então, se eu passo por tribulações, sofrimentos, privações, mas que as pessoas vejam o evangelho. Se sou rico ou pobre, não importa. Se estou preso ou livre, não importa. O que importa é que o evangelho ele está livre. Então, dessa forma, nós poderíamos perguntar qual que é o sentido da vida, né? Qual que é a realização que eu desejo para mim. O que Paulo está dizendo aqui, a nossa realização é ver que a palavra de Deus está sendo pregada, que as pessoas estão ouvindo. Isso é o que nós temos que desejar. Então essa ideia de que a nossa imagem é o que importa, não. O que importa é a imagem, é o conteúdo, é as escrituras, é o evangelho. Esse evangelho tem que estar livre, as pessoas têm que ouvir esse evangelho. Isso é o que mais importa. À medida que eu me importo com isso, então eu estou fazendo a vontade de Deus e isso eu me realizo também pessoalmente. A minha alma, ela fica quieta, tranquila, porque ela sabe que o evangelho está sendo propagado, as pessoas estão ouvindo. Então, à medida que isso acontece, que eu passo por tribulações, eu estou tranquilo, a minha alma está tranquila nessa graça, nesse evangelho de Cristo, ou seja, o evangelho de Deus para nós. Paulo então compreende que todo o seu bem-estar, toda a sua vida tem um propósito. E esse propósito, à medida que ele segue, que ele compreende que essa é a forma correta de viver e é a melhor forma porque satisfaz sua alma, faz sua alma ficar quieta em Deus, coisas que o mundo não foi capaz de fazer isso com ele. Ele então compreende que o evangelho mais importante tem que estar livre. E ele compreende que esse evangelho livre significa que é Cristo livre, é Cristo sendo anunciado para todas as pessoas. Então Paulo compreende que o viver também é Cristo. Então esse é o sentido da vida, é saber que viver nessa vida, enquanto estivermos aqui, o mais importante é Cristo, e não aquilo que nós desejamos como se fosse o ideal de vida. Então percebam, a nossa sociedade ela diz que o ideal de vida é assim, é dessa forma, tem que ser desse jeito. Então quem dita as normas são os bilionários, as pessoas que estão nesse mundo, nessa vida econômica, né, globalizado, ou os líderes das instituições, ou líderes das nações, ou os intelectuais. Então, esse grupo de pessoas, eles tentam ditar as normas e mostrar para a sociedade que esse estilo de vida é a única forma de você ter realização pessoal, de você encontrar o sentido da vida. Paulo vem contra a correnteza e uma das palavras que John Stott vai cunhar é contra a cultura. Então, Paulo vai contra a cultura, dizendo que não, que o estilo de vida bom, a realização da vida da pessoa tem a ver com Cristo. Por isso ele vai dizer, viver é Cristo. Então, para Paulo, a ideia é que Cristo mudou por completo a vida dele. Agora não existe uma vida sem Cristo. Então, só existe esperança, só existe sentido, só existe alegria, paz e todas as coisas boas da vida se Cristo estiver presente. Então, ele está nesse momento preso e naquela dúvida se ele vai ser morto ou não. Olha que situação, né? E mesmo assim, nessa dúvida, Paulo é capaz de dizer, e o versículo 21, que é muito importante, ele fala assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então veja que ele está num momento em que ele não sabe se ele vai continuar vivo ou se ele vai morrer. Mas para Paulo tanto faz, porque o viver para ele é Cristo. Perceba que, olha a ideia que está envolvida aqui. Ele está dizendo, se o meu viver é Cristo, não importa se eu viver aqui ou se eu morrer. Porque Cristo está comigo aqui ou depois da morte. Ele vai dizer, claro, que pensando bem, é muito melhor
de forma extraordinária, magnífico, esplêndido, podemos dizer vários adjetivos aqui. É bem melhor estar com Cristo lá na glória, porque estar com Cristo significa que ele não terá o sofrimento dessa vida, não estará preso, ele não terá lágrimas, é só alegria estar com Cristo. Mas ele está dizendo, mas mesmo que Deus queira que ele continue, ele também está feliz, porque o viver dele é Cristo. Então, independente do que aconteça, ele está no lucro. Então, essa é a ideia principal do texto, é saber que ele encontrou o sentido da vida. Então, qual que é o verdadeiro sentido da vida de Paulo? É Cristo. É saber que o Evangelho está livre. Está vendo? Olha a diferença do Evangelho de Paulo com o Evangelho que está sendo vivido nos tempos de hoje. Quando as pessoas acham que o verdadeiro sentido da vida é você converter a Cristo e convertendo a Cristo você então vai ser próspero, você vai ter casas boas, um carro bom, você vai ter saúde, você vai, ou seja, limita só nessa vida. E como se Cristo limitasse nos bens materiais ou numa saúde apenas. Então, é um evangelho sem Cristo isso aí. Porque não tem a ver com esse evangelho que Paulo está anunciando, que está dizendo que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então, é lucro por quê? Porque ele estará com Cristo e verá Cristo, né, face a face, estará com ele ali vivendo eternamente nesse reino maravilhoso. Então, o que nós devemos aprender é isso, é saber que na nossa época, nós como crentes, nós temos que ser como Paulo. Então, essa ideia de que, Paulo, as ações dele, a fé dele é inalcançável. Isso é uma mentira diabólica, carnal, que nós inventamos, né? E o diabo, é claro, tem culpa, mas também nós temos culpa nisso. Nós inventamos esse tipo de fé, achando que a fé de Paulo é inalcançável, a gente não vai alcançar, então vamos viver a nossa, vamos fabricar a nossa fé aqui, o nosso jeito de viver. Esse é o grande erro, porque a Bíblia diz que a fé de Paulo é a fé bíblica, é a fé de Cristo. Então eu preciso ter a mesma fé dele, de praticar esse evangelho na vida real, pública, na vida do cotidiano. Saber que a minha realização pessoal é para Cristo. Então, se Cristo vive em mim, eu sou feliz, independente do que eu estou fazendo, do que aconteça, das coisas que eu tenho, das minhas conquistas. É isso que Deus quer nos ensinar. Então, Paulo diz para aqueles irmãos que ele não sabe o que vai acontecer com ele, mas ele louva a Deus porque para ele uma coisa ou outra ele está no lucro, Deus está com ele, ele vive para Cristo. Dessa forma, meus irmãos, meu amigo, lembre-se disso. Se você procura realmente o sentido da vida, lembre-se que tem sim, você vai achar, mas se você procurar no lugar certo. E se você procurar em Cristo, você vai encontrar. O sentido da vida é exatamente isso, é viver para Cristo. E quando eu vivo para Cristo, qualquer coisa que me aconteça é lucro. Porque de uma forma ou de outra, Cristo está em mim. Eu vivo para Ele. E a minha alegria é ver o Evangelho livre. Não importa a minha fama, não importa a minha imagem, não importa o que as pessoas vão falar, no sentido de se elas vão me julgar de forma justa ou não. O que importa é que o Evangelho, esse Evangelho puro, simples, transformador, está livre para transformar as pessoas. Então o texto tem a ênfase aqui na liberdade do Evangelho. A prisão de Paulo, mais a liberdade do Evangelho. A vida que Paulo tem, que para muitos, ao julgar, vai dizer que não é uma vida boa, mas ele diz é maravilhosa, porque eu vivo para Cristo. Cristo é tudo que eu tenho. E mesmo que eu morra, isso é lucro. Eu não sou um perdedor, eu sou um vencedor. Então, dessa forma, eu gostaria de deixar com você essa mensagem que diz para você que o sentido da vida está em Cristo e que você deve se preocupar, sim, em achar esse sentido. Agostinho procurou e encontrou na Palavra de Deus. Se você procurar nas Escrituras, você vai ver isso, como esse texto que nós acabamos de estudar, que diz que a realização da vida, que o sentido maior da vida está em viver para Cristo.
é ver o Evangelho fazendo as transformações que ele faz, é ver esse Evangelho livre, é ver as pessoas se convertendo, é ver as pessoas realmente compreendendo quem Cristo é, sendo transformadas no seu coração, nas suas atitudes, podendo perceber que realmente Cristo é isso tudo que a Bíblia diz. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é aquele que reina de forma soberana, é aquele que vai voltar um dia e vir nos buscar, é aquele que vai dar cabo a todas as coisas, trazer o juízo final, e nesse juízo final nós viveremos, o povo de Deus vai viver eternamente no reino de Deus. Acredite nisso, espero que você seja abençoado por Deus, que a sua família também seja, e que a paz de Deus esteja no seu coração e com todos nós. Que Deus nos abençoe. A vida é ainda um pouco, um breve momento de espera. Mas a vida não é uma espera vazia, é um esperar cheio de expectativa. Saber que Deus, de fato, cumprirá a promessa de renovar tudo e nos oferecerá um novo céu e uma nova terra, torna a espera empolgante. Já podemos ver o início do cumprimento. Esse ainda um pouco é um tempo precioso, é um tempo de purificação e santificação, um tempo de preparação para a grande passagem rumo à casa permanente de Deus. Qual é a minha principal tarefa durante o meu ainda um pouco? Quero apontar os sinais do reino vindouro, falar sobre os primeiros raios do dia de Deus, testemunhar as muitas manifestações do Espírito Santo entre nós. Não quero reclamar desse mundo passageiro, mas me concentrar no eterno que brilha no meio do temporal. Desejo criar um espaço onde esse eterno possa ser visto e celebrado. Todo dia, à mesa da comunhão, experiencio unidade e paz crescendo entre nós. É um vislumbre do reino durante o meu ainda um pouco.